se os seus olhos são luz. Texto base, Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23. A visão é um dos sentidos mais poderosos que temos. Por meio dos olhos, percebemos o mundo ao nosso redor. Absorvemos informações e nos conectamos com a realidade. No entanto, Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23, que há mais na visão do que apenas enxergar fisicamente. Ele fala de olhos espirituais e nos convida a refletir sobre como enxergamos o mundo e a vida. O texto diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes são essas trevas? Jesus utiliza a metáfora dos olhos como lâmpada do corpo para revelar verdades espirituais profundas. Este sermão explorará 3 aspectos essenciais desse ensinamento: a função dos olhos como lâmpada, a diferença entre olhos bons e maus, e como podemos viver como filhos da luz. Os olhos como lâmpada do corpo. Jesus inicia sua explicação dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Assim como uma lâmpada ilumina um ambiente, os olhos iluminam nosso ser interior, permitindo-nos compreender e reagir ao mundo ao nosso redor. A visão física e a espiritual. Há uma diferença entre a visão física e a espiritual. Alguém pode ter olhos perfeitos e ainda viver em trevas espirituais porque sua maneira de enxergar está contaminada pelo pecado. Por outro lado, há aqueles que, mesmo com limitações físicas, veem claramente as verdades espirituais porque seus olhos estão fixos em Deus. Exemplo bíblico: o profeta Eliseu e seu servo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Quando o exército inimigo cercou a cidade, o servo de Eliseu ficou apavorado, mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o jovem viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A visão espiritual muda nossa perspectiva. O que estamos iluminando? Os olhos servem como uma entrada para nossa alma. Tudo o que permitimos que entre através de nossos olhos pode influenciar nosso coração, pensamentos e atitudes. Salmos 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A questão aqui é: o que estamos deixando entrar pelos nossos olhos? Que tipo de luz está iluminando nosso interior? Olhos bons versus olhos maus. Jesus faz uma distinção clara entre olhos bons e maus. Isso não se refere à acuidade visual, mas à qualidade da nossa visão espiritual e moral. Olhos bons, cheios de luz. Quando nossos olhos são bons, enxergamos com pureza, fé e perspectiva divina. Os olhos bons refletem um coração alinhado com a vontade de Deus, cheio de amor e compaixão. Exemplo bíblico: Jesus enxergava as pessoas com olhos bons. Em João 8, quando os fariseus trouxeram a mulher pega em adultério, eles a viam com olhos de condenação. Jesus, porém, a viu com olhos de graça e perdão. Aplicação prática: ter olhos bons significa enxergar as situações com esperança, ver o próximo com empatia e olhar para Deus com confiança. Olhos maus, cheios de trevas. Por outro lado, olhos maus são aqueles que estão cheios de inveja, cobiça, ganância ou julgamento. Eles obscurecem nossa visão espiritual e nos levam a decisões erradas. Exemplo bíblico: em 1 Samuel, capítulo 18, Saul olhava para Davi com olhos maus. Sua inveja encheu seu coração de trevas e ele passou a perseguir Davi. Aplicação prática: olhos maus nos fazem focar nos defeitos dos outros, buscar o que não nos pertence e nos afastar da vontade de Deus. Quão grandes são as trevas? Jesus alerta que, se a luz que pensamos ter são trevas, nossa situação é ainda mais grave. Isso ocorre quando somos cegos espiritualmente, mas não reconhecemos nossa cegueira. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Devemos pedir a Deus que revele nossa condição verdadeira e nos ajude a enxergar como Ele enxerga, vivendo como filhos da luz.
Se queremos que nossos olhos sejam luz, precisamos viver como filhos da luz, andando na luz. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Andar na luz significa refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Isso inclui guardar nossos olhos contra aquilo que pode nos afastar de Deus, guardando nossos olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1. Jó fez um pacto com seus olhos para não olhar com impureza. Salmos, 119, versículo 37. Desvia os meus olhos de coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Devemos ser intencionais sobre o que permitimos que nossos olhos vejam, evitando tudo o que alimenta desejos pecaminosos ou desvia nossa atenção de Deus, fixando nossos olhos em Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nossos olhos estão fixos em Cristo, Ele se torna nossa luz. Sua presença nos guia, fortalece e transforma. Conclusão. O ensino de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23 é um chamado para examinarmos nossos olhos espirituais. Eles estão iluminando nosso interior com a luz de Deus ou permitindo que trevas se instalem? Lembre-se, os olhos são a lâmpada do corpo. Olhos bons trazem luz, olhos maus trazem trevas. Viver como filhos da luz requer santidade, vigilância e foco em Cristo. Que possamos fazer a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos, capítulo 139, versículo 23 ao 24. Se os seus olhos não têm refletido a luz de Cristo, hoje é o dia de buscar a transformação. Peça ao Espírito Santo para renovar sua visão, restaurar seu coração e guiar seus passos na luz de Deus. Amém.